Bom, o tema da nossa live de hoje é melhore o seu espanhol com séries, né? Eu quero compartilhar com vocês, então, 4 séries da Netflix, contemplando 4 países, com suas variedades de acento, de sotaque, mas eu também tentei contemplar diferentes gêneros cinematográficos, assim a gente pode agradar gregos e baianos, né, nessa live. Também quero falar de 4 técnicas para você, além de se divertir, né? Você também aprender sobre a história, sobre as atualidades, para que você possa melhorar e muito o seu espanhol, além de só assistir essas séries, beleza? Bom, como professora, eu sempre acreditei que a cultura é uma das melhores formas de aprender idiomas, né? Você ocupar o seu tempo livre, aquele espaço que você está dedicado para você, para o seu lazer, para o seu desfrute pessoal, com a língua, né? De uma forma bem prazerosa, sem estar sempre ligado a para casa, prova, redação que você tem que fazer. Então, essa sempre foi uma filosofia, a filosofia da minha escola também, da Ateneu Idiomas. Então, na Ateneu, nós estamos sempre preocupados em ensinar através das emoções, ocupando, então, os tempos de prazer com a língua, né? E com o que, hoje em dia, pessoal, nós estamos ocupando o nosso tempo livre? Está ocupando o nosso tempo livre com a Netflix. E, para nossa alegria, eles também estão investindo cada vez mais em séries em espanhol, principalmente nas séries espanholas, né? Eu acho que depois do sucesso com La Casa de Papel. Então, na nossa live, a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou falar sobre uma série e eu vou falar uma técnica de aprendizagem. Depois outra série, depois uma técnica de aprendizagens. Então, quem estiver aqui ao vivo querendo saber de séries vai ser contemplado e quem estiver ao vivo querendo saber de técnicas de estudo também vai ser contemplado. Acho que essa foi a maneira que eu encontrei de equilibrar todo mundo. Beleza? Bom, quantas séries eu já vi em espanhol? Eu já vi muitas. Eu já vi um total de 15 séries. Hoje eu sentei para contar, né? Eu já vi um total de 15 séries de espanhol na Netflix. Desses 15, 9 são séries espanholas, que é o maior volume mesmo. Então, de séries espanholas eu vi o Ministério do Tempo, Tempo entre Costuras, Vis a Vis, Elite, Gran Hotel, Las Chicas del Cable, Tempos de Guerra, La Casa de Papel e Salvados. Acho que deram 10, na verdade, né? Que eu vou falar hoje sobre Salvados. Eu também vi 2 séries mexicanas, Juana Inés e La Casa de las Flores. Vi 3 séries colombianas, que é Narcos, que na verdade Narcos é uma mistura de a Colômbia com Estados Unidos, né? E vi também La Reina del Flow e Bolívar. E vi uma série argentina, que é a história de um clã. Então, eu vou falar sobre 4 dessas 15 que eu vi. Né? Outro dia eu posso fazer outra live contando sobre as outras séries que eu já vi. Então, a primeira série que eu vou falar se chama Salvados e é uma série espanhola. Eu poderia começar falando sobre La Casa de Papel, Vis a Vis, Tempo entre Costuras, que são séries muito mais badaladas e que muito mais gente já viu e gosta. Mas acontece que eu já falei muito sobre elas nos meus stories, as pessoas que me acompanham já estão cansadas de saber sobre essas séries. Então eu preferi falar de um outro gênero, talvez pouco explorado pelas pessoas que veem Netflix, que é a série documental. Então, Salvados é uma série de entrevistas. Né? O jornalista catalão que faz essa série, ele chama Jordi Évole. Ele já ganhou muitos prêmios por causa desse trabalho de entrevistas, e ele entrevista as principais personalidades do nosso século, né, que estão vivas. Então, é um programa de jornalismo investigativo de alto nível. As entrevistas que eu mais gostei, eu já vi algumas, foram sem dúvidas do Pepe Mujica, né, o presidente do Uruguai. Ele faz 2 entrevistas com o Pepe Mujica, uma quando ele ainda era presidente, e ele tinha os sonhos para realizar, né, os projetos que ele queria fazer no próprio país. E ele tem uma segunda entrevista quando o Pepe Mujica já não era presidente, e ele conta o que deu certo das coisas que ele planejava e as coisas que não deram certo, mas ele era ainda senador. Hoje em dia o Pepe Mujica já não faz parte mais, né, do governo do Uruguai. E também nessa entrevista ele fala sobre a opinião dele com respeito a alguns líderes do mundo, né, alguns líderes mundiais. Eu amo Mujica, né, e sempre eu falo dele por aqui, no meu Instagram, ou nos meus stories, no meu Facebook.
E tem uma parte dessa entrevista no Salvados, na segunda entrevista, que eu fiquei muito pressionada, assim, muito pensativa, porque o entrevistador, ele fala assim, Pepe Mujica, o que você acha do Hugo Chávez? Na época o Hugo Chávez estava vivo ainda. Ele fala, o que você acha do Hugo Chávez? E o Mujica fala assim, um sonhador. Então o jornalista, né, que é espanhol, ele fala assim, que ele é catalão, ele fala assim, um sonhador? Você sabe que lá na Europa a gente olha o Hugo Chávez com muita desconfiança, né? E aí o Pepe Mujica fala assim, e na América Latina nós também olhamos os europeus com muita desconfiança. É um mundo de desconfiados. Eu acho essa resposta muito sábia, porque eu acho que se alguém me questionasse sobre governos, né, como o Hugo Chávez, governos totalitários, falasse assim, a gente olha o Hugo Chávez com muita desconfiança, eu ia falar assim, realmente, né, ele parece um ditador, a gente tem desconfiança. Mas ele não se rebaixa em momento nenhum e ele fala, nós também olhamos a Europa com muita desconfiança e temos que olhar mesmo, né? Sabe o Mujica. Mas em Salvados ele também entrevista a parlamentares britânicos sobre a lei de transparência na legislação do país. Também tem um episódio inteiro sobre tráfico de cocaína e haxixe, que ele entrevista um escritor italiano, que é jurado de morte pela máfia italiana, que retrata esse tráfico, né? Também tem um episódio que chama Além do Esporte, que ele entrevista atletas de elite que falam sobre o que está por trás da fama e do dinheiro, né? Também tem um episódio inteiro com o presidente da Bolívia, o Evo Morales, que, em geral, a gente aqui no Brasil não sabe nada sobre eles. Então, eu acho que é muito legal você também gastar um tempinho para se atualizar, para conhecer temas econômicos, políticos, conflitos mundiais, e também em espanhol, né? A gente não tem só se divertir, a gente pode também aprender muito, né? E fazer com que o espanhol seja reconhecido como uma língua séria, que eu acho que ele é muito conhecido pelas diversões, né? Mas também é uma língua com muita gente trabalhando muito sério. Bom, espero que vocês gostem de Salvados, depois me contem o que vocês acham. Agora eu vou falar sobre a primeira técnica para você melhorar o seu espanhol com séries. A primeira técnica é sobre ver as séries em espanhol com legenda em espanhol. Eu sei que não tem nenhuma novidade nisso, mas eu vou falar o que eu penso sobre ver série em espanhol com legenda em espanhol. Os alunos chegam para mim super felizes, eles chegam assim, prof, não sabe o que eu fiz esse fim de semana? Esse fim de semana eu passei inteiro vendo série em espanhol com legenda em espanhol. E ao invés de eu fazer uma cara assim super animada, eu faço uma cara meio com desconfiança assim. Que legal! E eles não entendem muito bem por quê. Mas, na verdade, o que esses alunos estão fazendo é repetindo uma velha técnica que se usa para aprender inglês e que é muito eficiente para inglês. Você vê uma série em inglês com legenda em inglês. Por quê? Em inglês, você não sabe direito como as palavras vão ser escritas. Você não sabe se uma palavra tem H, se ela não tem H. Por exemplo, se eu falar com você a palavra die, die pode escrever com A, com E, com I, até com Y. Então é muito importante quando você está estudando inglês, você vê a série em inglês, com legenda em inglês, que aí você vê a palavra e vê como ela está escrita. Massa, bom demais, você aprende muito. Mas em espanhol, não é necessário isso. Então, se você quer ver série em espanhol com legenda em espanhol, a minha dica é a seguinte. Quando você está lá vendo a série e aparece a palavra, por exemplo, morada, em espanhol, tudo que você fala, a forma que você fala, a forma que você escreve, então, morado, você vai entender e você vai conseguir ler. Morada, morada. Isso te ajudou em quê? Você continua sem saber o que é morada. A não ser que o contexto te ajude. Então, a minha dica é, se você quer ver séries em espanhol com legenda em espanhol, aproveite isso melhor. Você pode fazer isso com um caderninho. E aí, cada vez que aparecer uma palavra nova, por exemplo, morado, morado em espanhol é roxo, não tem nada a ver. Então, pode ser que pelo contexto você não aprenda. Então, estou lá vendo a série, apareceu morado, eu vou escrever morado. E vou escrevendo uma por uma das palavras que eu ouvi, li e não entendi. Acabou o episódio, eu vou no dicionário e eu vou buscar essa palavra. E eu vou escrever o significado e também vou fazer uns exemplos com frases, né? Então, la uva es morada. E aí eu aprendo que roxo é morado. Então, não simplesmente vá ver uma série em espanhol, senta no seu sofá, coloca a série e coloca a legenda em espanhol. Isso é muito pouco. Dá para aprender muito mais se você
colocar a legenda, ver, levar o seu caderninho e ir anotando as palavras que você não conhece e buscar depois. Dessa forma você vai ampliar demais o seu vocabulário, vai ser lindo. Com o tempo, vendo essa série, você vai ver que já aprendeu todas as palavras, porque as palavras vão se repetindo, né, na mesma série. Então isso é o que um estudante faz quando vê série. E não uma pessoa que está só lá querendo se divertir e nem está querendo aprender espanhol mesmo, né? Então, se você aprender essa técnica, se você usar ela vendo as suas séries e gostar, depois me conta como é que foi, beleza? Agora a gente vai para a nossa segunda série do dia. Essa não é uma série espanhola, é uma série mexicana e ela se chama La Casa de las Flores. A gente vai sair do super sério, né? Eu estava falando da série Salvados e agora a gente vai falar de La Casa de las Flores, que é uma boa comédia mexicana sobre a família de la Mora. Se você é brasileiro e cresceu no Brasil vendo televisão aberta, você tem no seu DNA uma paixão pelos dramas mexicanos. Para quem tem a minha idade, pelo menos só de ouvir a frase La Usurpadora, já vem um calorzinho aqui no coração, né? E para os mais novos, que se você tinha televisão aberta, você estava vendo Rebeldes e querendo fazer parte dessa escola, muito legal. Essas duas novelas eu acho que marcaram muito, né? Os brasileiros mais velhos, La Usurpadora, e Rebeldes, os mais novos. Então, assim, se você gostava dessas coisas, com certeza você vai gostar de La Casa de las Flores, porque é uma série bem mexicana, com todo o dramalhão mexicano. E é uma série que tem muitas e muitas reviravoltas. Então, La Casa de las Flores ela é a história da família de la Mora, que é uma família muito rica e que é dona de uma boutique de flores. Não é nem uma floristeria, floricultura. Não, eles são donos de uma boutique de flores e eles vivem de aparências. Então, assim, você tá lá, começa a série, vê aquele tanto de mexicano rico na festa, paparazzi, mídia por todos os lados, mas já no primeiro capítulo, em plena festona, a amante do patriarca da família se suicida, ela se enforca. E esse suicídio abre uma caixa de Pandora na família e todos os temas velados são abertos. Então é uma série destemida, muito destemida, porque ela trata de temas como racismo, transexualidade, suicídio, drogas, homossexualidade, paternidade, mas também muito amor e relação de família. Então, apesar de tudo isso, desses temas pesados que ela trata, ela é uma série muito, muito engraçada. Vale muito a pena ver. Eu dava risada alta, assim, quando eu estava vendo La Casa de las Flores. Então, de todas as séries que eu já vi no Netflix, eu acho que é a mais engraçada de todas. E vale muito a pena. E a estética dessa série lembra muito, muito Almodóvar. Então, se você já é fã do Almodóvar, você vai amar La Casa de las Flores. Tem artistas mexicanos consagradíssimos que por muito tempo já não faziam nenhum trabalho. Então, corre lá. Essa série é curtinha, só tem uma temporada. Parece que a próxima temporada vai sair mês que vem. A gente já tá aguardando, ansiosos. E os episódios também são muito curtinhos. Eles duram 30 minutos. Então, eles deixam aquele gostinho de quero mais, quero ver. Beleza? Então, se você acabar assistindo La Casa de las Flores e gostar, não deixa de me escrever, quero saber sua opinião, tudo bem? Agora a gente vai caminhar para a nossa segunda técnica para melhorar o seu espanhol com séries. Então, a primeira técnica que eu falei, para quem chegou agora, foi ver as séries em espanhol com legenda em espanhol, mas levar um caderninho para anotar as palavras novas, que senão não vale de nada. Porque quando você escuta uma palavra da forma que ela escreve, não é como em inglês que quando você escuta uma palavra, você precisa saber a forma que ele escreve. Tudo bem? Já a minha segunda técnica é a minha técnica favorita, que é a técnica de ver sem legenda. Sem legenda. Ela é a minha técnica favorita, apesar de ser a mais dolorosa. Mas foi a que eu mais usei quando eu ainda era estudante de espanhol. Veja bem, quando eu estava na faculdade de letras, aprendendo espanhol, não existia Netflix. E o nosso contato, né, enquanto estudantes, com nativos, era ou indo lá viajando e conhecendo nativos, ou baixar filmes, né?
porque como eu não tinha lá plata para ficar viajando e conversando com nativos, eu baixava muitos e muitos filmes na internet. Mas como eu sou uma pessoa com bem pouca habilidade dessas coisas, eu nunca consegui baixar e colocar legenda. Então era no esquema de BOP, assim. Tem que ver e tem que entender, porque não vai ter legenda. E no fim das contas isso foi muito bom. Na verdade eu separei um tempo da minha vida, todo sábado de manhã eu usava para ver filmes, na época não tinha séries, e foi incrível a velocidade da minha evolução, assim. Eu lembro de ficar, eu colocava o filme para ver sem legenda, e eu ficava desesperada nos 5 primeiros minutos. Juro pra vocês, eu não entendia nada. Aí eu começava a achar que meu espanhol era muito ruim, que eu nunca ia conseguir entender essa língua. Esse daí não é espanhol, não. Esse daí só pode ser grego. Não é possível. Mas o tempo ia passando e depois com 30 minutos de filme, o áudio já ia começando a ficar muito confortável. Entendeu? 5 minutos de horror e depois 30 minutos confortável. No final da manhã do sábado, eu já tinha visto pelo menos uns 3 filmes e já estava escutando tudo com muito mais tranquilidade. Com certeza entendendo muito mais que no começo da manhã, né? Então, por que a técnica de ver a série sem legenda é mais dolorosa, né? Mas ela é mais eficaz no meu ponto de vista? Porque na vida real, o pessoal não tem legenda, né? Quando você conversa com um nativo, você não vai aparecer automaticamente uma legenda embaixo dele para você entender o que ele está falando, né? Não. Então, quando você treina a sua escuta com as séries sem legenda, você vai juntar o pouco que você está entendendo da escuta, mais o contexto, porque tudo tem um contexto, e os gestos que os personagens estão fazendo, e você vai acabar estando preparado para entender o nativo, mesmo que você não entenda 100% das coisas que esse nativo falar. Então é isso. A segunda técnica que nós aprendemos hoje é ver sem legenda, para poder se acostumar com a vida real. Então, se você vai ver uma série, não coloca a legenda em espanhol. Se colocar, leva um caderninho e anota. Tudo bem? Agora a gente vai falar da terceira série do dia. Nós já falamos sobre uma série espanhola, Salvados. Agora a gente já falou sobre uma série mexicana, La Casa de las Flores. E agora vamos falar sobre uma série colombiana, que é a série que eu tô vendo agora, nesse momento. Assim. Ela estreou em junho na Netflix. Essa série chama Bolívar. Acho que chama Bolívar, uma luta impressionante. Bolívar, uma luta gloriosa. Não lembro. Mesmo tendo estudado letras espanhol, eu confesso que eu sei muito pouco sobre os processos de independência dos países latino-americanos. O nosso sistema de ensino, vergonhosamente, né, não prioriza a nossa própria história, não é mesmo? Eu não sabia nada sobre Bolívar, nada. Então, quando eu vi o cartazinho da série lá na Netflix, eu dei o play imediatamente. Falei, não, preciso ler, preciso saber quem foi Bolívar e como foi que os países latino-americanos ficaram independentes, né? Mas as minhas primeiras impressões sobre a série não foram muito boas. Eu não sabia se eles estavam retratando a história bem. A série gastava muito tempo falando dos amores do Bolívar. E eu fiquei achando que, mais do que ser uma série histórica, fosse ser mais uma novelona latino-americana, assim, de amores proibidos, entendeu? Então, a minha primeira sensação com a série não foi boa. Mas eu estava enganada, né? Pouco a pouco a série vai ganhando corpo e aí ela vai mostrando uma boa dose de verdades, assim, segundo os historiadores que eu pesquisei, sobre como foram essas lutas de independência dos países latino-americanos com a Espanha, né? Quando você leva um tempo morando num país que fala espanhol, você vai perceber que o dia da independência para eles é um dia muito importante. Porque você ter feito uma guerra para conseguir sua liberdade é muito diferente do que aconteceu no Brasil, né? Basicamente, no Brasil, para a gente conseguir a nossa independência, o pai falou com o filho assim, pai, sai do meu quarto, vou ficar aqui. E os países latino-americanos tiveram que cortar a cabeça desse pai, né? Foi uma guerra sangrenta entre os países e Espanha. E esses países tinham um grande líder, que era Simão Bolívar.
Então, assim, se você gostou dessa temática histórica, dessa série histórica, você tem que se preparar, porque essa série tem 60 episódios de 1 hora. Eu mesma devo estar no episódio 50 por aí, já tô terminando, mas já tem um tempo que eu tô vendo o Bolívar, né? Eu vou resumir para vocês que não conhecem um pouco da história de Simão Bolívar. Ele era venezuelano, mas a série foi basicamente filmada na Colômbia e na Espanha, porque o atual presidente da Venezuela, o Maduro, ele repudiou a série, mesmo sem ver, porque na Venezuela o Bolívar é considerado um grande herói nacional, então eles já têm todo o discurso elaborado sobre o Bolívar, eles não queriam outro discurso não. Então a série não foi gravada na Venezuela, foi gravada na Colômbia e na Espanha por um canal colombiano, na verdade. Apesar da série tentar mostrar esse lado mais pessoal do Bolívar, né, as datas, os nomes e os acontecimentos principais foram mantidos. E isso é muito importante para que as novas gerações conheçam esse general revolucionário, visionário e com essa obsessão pela liberdade, né? A série também fala de Manuelita Sáenz, que foi amante do Bolívar, e mais amante ainda dessa causa da liberdade, né? Ela lutou como um soldado mesmo em uma das batalhas importantes que houve, e ela foi general do Exército Libertador. Nessa série, Bolívar, as mulheres têm protagonismo, né? Elas têm um lugar de destaque, apesar de ser uma série de época. Séries de época, geralmente, a gente não tem destaque não, né? É uma super produção histórica, nos emociona, mostra como que não é fácil, não foi nada fácil a vida dos nossos países vizinhos depois da independência, né? Porque uma coisa é você falar, sai daqui, a gente que cuida. E aí fala assim, a gente quem? Temos que fazer uma constituição, temos que fazer um parlamento e tudo, e a segurança está por conta de quem? Então, tudo isso dá para aprender na série Bolívar, vale muito a pena. Sim? Também na série mostra as divergências ideológicas que acabaram acontecendo entre Bolívar e Santander, que foi o outro general, porque o Bolívar ele queria um grande e único país latino-americano, e Santander acabou lutando pela independência de cada um dos países como é hoje. Eu estou muito surpresa e muito grata pela oportunidade de ver essa história pela Netflix. Te amo. Bom, agora vamos passar para a nossa terceira técnica para poder melhorar o seu espanhol através de séries. Escolher por países. Essa também foi outra técnica que eu criei quando eu era estudante, quando eu estava lá nos meus sábados vendo filmes, né? Eu ficava umas 4 horas seguidas vendo um filme todo sábado. Então, assim, como eu estava fazendo isso, eu resolvi baixar os filmes eu via por temporada, assim. Então eu falava assim, agora eu vou assistir só filme argentino. E aí eu via vários filmes premiados argentinos. Agora eu vou assistir só filmes chilenos. Aí eu assistia só filmes mexicanos. Então isso trouxe para mim familiaridade, né, com os sotaques. Não era a minha intenção, né, a princípio, mas eu acabei vendo que eu percebi as gírias, os sotaques e o ritmo de fala de cada um deles, né? Então, dessa forma, eu poderia começar a reconhecer um nativo de onde é que ele for, assim, quando ele começasse a falar. Então, hoje eu consigo saber claramente se uma pessoa é da Argentina ou do Uruguai. Esses dois são mais fáceis, porque tem um sotaque muito característico, né? Mas eu também consigo saber se a pessoa é chilena, mexicana, espanhola. E agora, com a série do Bolívar, eu já consigo identificar venezuelanos falando também, né? Como eu falei, a série tem 60 episódios de 1 hora, então são 60 horas escutando a venezuelanos conversando. Então, isso, assim, se você resolver aprender espanhol e querer, né, dar esse passinho a mais de reconhecer como são os nativos, como falam os nativos, uma boa ideia é você, tipo assim, agora deixa eu ver só séries espanholas um tempo, deixa eu ver só séries argentinas um tempo. E aí você vai pegando, né, a forma como eles falam, descobrindo o ritmo. É uma técnica muito legal, fiz isso por algum tempo, né? E é uma sorte, né, gente? Assim, quando eu tava na minha casa baixando o filme para ver, se eu quisesse ver 12 horas do mesmo sotaque, eu tinha que baixar 6 filmes. Então, assim, hoje não, é só dar play lá no Netflix e ver 60 episódios. Tem séries com 80 episódios de 1 hora com esse sotaque, e isso é legal demais, é uma sorte, né?
Bom, aí você vai estar lá conhecendo pessoas, aí de repente chega um nativo, ele fala uma frase e você vai falar assim, uai, você é mexicano? Você é chileno? E ele vai falar só que você está conhecendo o sotaque. Isso é muito legal. Vamos ver a nossa quarta e última série do dia. É uma série argentina e ela se chama A História de um Clã. Então, assim, se você vai escolher essa técnica que eu falei de por países, talvez não seja uma excelente ideia escolher a Argentina, porque que eu saiba, na Netflix não tem tantas séries argentinas assim, né? O que é uma pena, porque um dos cinemas que eu mais admiro é o cinema argentino, os atores. Todo mundo que passa por esse cinema se apaixona, né? Assim que começa a estudar o cinema argentino. Eles têm um humor muito específico, né? E as histórias que trazem também. Então, eu espero que logo, logo aumentem o número de produções argentinas na plataforma. Mas eu vou falar de uma que tá lá. Eu até fui lá ver se ela já não tinha saído, que é a história de um clã. A história de um clã tem uma temporadinha só, com 11 episódios. Então, se você está com mais pressa, assim, corre lá e vê essa série, porque a outra tem 60. Na história de um clã, você vai ver o ator Tino Darim, que é o lindo e talentoso filho do Ricardo Darim, que é meu marido, tá? Quem não sabe disso, fica sabendo. E o Tino Darim, ele faz um famoso jogador de rugby dessa família. Mas eu vou contar porque a história dessa série é uma história muito louca e é baseada numa história real de uma família argentina. Classe média, assim, bairro comum, se você tá aqui em Belo Horizonte, sei lá, uma floresta, prado. Essa família, pai, mãe, 4 filhos, jovens, sequestravam pessoas ricas, faziam de refém dentro de casa, pediam resgate e ao invés de devolver, eles matavam a pessoa. Essa história é real, gente. Eles pediam dinheiro, dólares, né? Pediam dinheiro em dólares para poder resgatar, mesmo tendo esse filho famoso jogador de rugby. Não é uma história muito doida e aconteceu de verdade? Essa família vivia a sua vida normal, trabalhando, jantando, indo na igreja, cuidando dos negócios. Eles têm um negócio na própria casa de equipamentos náuticos, né? E enquanto tudo isso acontecia, no sótão estavam os sequestrados, né? E como que eles passavam desapercebidos, né, nessa época? Porque os primeiros sequestros, porque depois eles foram pegos, mas os primeiros sequestros aconteceram no final da ditadura argentina. E nessa época era muito comum desaparecer gente, né? Então, eles se valeram disso para poder começar esse negócio lucrativo. O patriarca dessa família chama Arquímedes. Ele aproveitou a sua própria experiência como ex-agente da ditadura argentina para chefiar esse esquema de sequestro. E apesar dele fingir uma vida normal, a família escutava o grito dos torturados, né, por Arquímedes e seus cúmplices lá em cima. Era muito estranho. Eles cobravam resgates de milhares de dólares, né, numa época que o dólar varia ainda mais. Então, diferente da série do Bolívar, nessa série as mulheres são muito condescendentes aos atos dos homens e elas aceitam sem nenhuma crítica o que eles vão fazendo, apesar de ser um horror e apesar delas não participarem diretamente do sequestro, né? Então imagina que louco ver essa história assim. Antes ela era um filme, né? E agora o Netflix resolveu transformar ela numa série com 11 episódios. São excelentes atores, excelente fotografia. Para mim valeu muito a pena conhecer essa história. E eu espero que também vocês gostem de ver essa série. Tudo bem? E agora, chegando mais para o finalzinho dessa live, eu quero compartilhar com vocês a quarta e última técnica para você melhorar o seu espanhol com séries. Essa técnica eu inventei quando eu ainda era meio criança, meio adolescente, assim, quando eu nem tinha aprendido espanhol, foi com o inglês mesmo. Mas toma cuidado com essa técnica, porque eu já quebrei meu dedinho do pé fazendo ela. Juro pra vocês. Essa técnica chama pausar, imitar e repetir. Né? Consiste em você ver uma cena que você gostou muito, seja pela interpretação dos atores, seja pelas palavras usadas, eu não sei bem qual que vai ser o seu motivo, mas no momento que você vê essa cena que você gostou, você deve parar, buscar o espelho mais próximo da sua casa, ou então a tela do seu celular,
e tentar falar, imitar as mesmas palavras com a mesma entonação que o ator ou que a atriz fizeram. Entendeu? Vi uma cena que eu gostei. Pauso, corro pro banheiro, vou pro espelho e imito. Com o mesmo ritmo, a mesma velocidade, as mesmas palavras que eles usarem. Então, fazendo isso, você vai ganhar velocidade de fala, você vai ganhar um pouco de sotaque, um pouco de ritmo adequado para falar parecido com um nativo. Sim? E eu vou contar por que eu quebrei meu dedinho fazendo essa técnica. Eu tava vendo o primeiro filme da Angelina Jolie, esse filme chama Gia. E aí ela xinga, assim, ela fala alguma coisa assim, dá, e aí ela sai, entendeu? Então eu saí do quarto, fui pro banheiro, que tinha um espelho, fui lá e imitei. Cheguei no espelho e imitei a Angelina Jolie. Saí, assim. Quando eu saí, eu bati meu dedinho na porta. Dói pra caramba, né? Nossa, dói demais. Só que dói, né? Eu nem cheguei a olhar ver se o dedinho tinha quebrado. E aí eu voltei pro quarto, pus a perna pra cima e quando a perna ficou de frente pra TV, eu vi que meu dedinho tava num ângulo que não era o ângulo que ele estava desde sempre, né? Então, cuidado. Mas essa técnica hoje em dia ela pode ser inclusive melhor, porque assim, né, eu era meio criança, meio adolescente, a gente não tinha celular com câmera, nada disso. Então, hoje em dia, se você se filmar, né, falando igual o personagem, você vai poder inclusive rever e fazer de novo até você gostar. Eu acho que melhora a técnica, né, um montão. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou fazer outra live, toda sexta, às 4 horas. Se você me acompanha e gosta do meu trabalho, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê pronto. Um besito!